Olá pessoal, na nossa última videoaula nós vimos o conceito de corrente elétrica. Então toda vez que nós pegávamos um circuito e submetíamos a uma diferença de potencial, certo? Os elétrons que estavam aqui neste condutor ficavam sujeitos a uma diferença de potencial, ou seja, neste ponto aqui o potencial era maior e neste outro ponto é menor. Então todos os elétrons aqui, sujeitos a uma DDP, iriam se deslocar para a região de maior potencial, ok? Então nós tínhamos aqui uma corrente elétrica no sentido anti-horário. Esse sentido anti-horário é o sentido real da corrente elétrica. Agora hoje a gente vamos ver o sentido convencional da corrente elétrica. Que sentido convencional é esse? Por motivos históricos, porque no século XIX eles acreditavam que as cargas elétricas, os movimentos das cargas eram positivas. Então, por esse motivo, a gente vai agora, mesmo sabendo que o movimento é de elétrons no sentido negativo, então, por questões convencionais, a gente vai adotar como sendo movimentos de cargas positivas. Então, se os elétrons se moviam no sentido anti-horário, agora, se nós supormos que são cargas positivas, certo? Positivas e não negativas, essas cargas positivas agora vão se mover no sentido contrário, ou seja, o polo positivo repele cargas positivas e o polo negativo as atrai, né? Então, conclusão, o sentido convencional da corrente elétrica está aqui no sentido horário. O sentido real é anti-horário, que é o movimento de elétrons. Entenderam isso aí? Então lá, como está escrito aqui, ó. O sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do movimento de cargas positivas, portanto, o contrário do movimento real em um condutor metálico, que é o movimento dos elétrons, que são o quê? Cargas negativas. Ok? Entendido isso aí? Então, a partir de agora, toda vez que se perguntar o sentido da corrente elétrica, vocês vão dar o sentido real ou convencional? Vocês vão dar o sentido convencional. Então, a partir de agora, toda vez que perguntar o sentido da corrente elétrica, vocês vão dar o sentido convencional, ou seja, de cargas positivas. Ok? Agora vamos aqui para a representação gráfica de um circuito. Olha só. A partir de agora, a gente não vai mais representar o circuito assim, ó, botando uma lâmpada, uma pilha. Essa será a representação. Então, primeira coisa, esse símbolo aqui é o símbolo de um gerador. O que é um gerador? É uma pilha, pode ser uma bateria de automóvel, a tomada de sua residência. E aqui é uma lâmpada incandescente, que é o símbolo de uma resistência. Então, toda vez que tivermos uma lâmpada incandescente, esse é o símbolo de resistência. Então, esse símbolo aqui serve para lâmpada incandescente, ferro elétrico, chuveiro elétrico e etc. A gente ainda vai falar sobre isso, ok? Então, só lembrando que a partir de agora, os nossos circuitos vai ter essa representação aqui. Toda vez que for um resistor, uma resistência, o símbolo é essa serrinha aqui, ó. E um gerador, esse símbolo aqui. Lembrando que esse traço maior aqui representa o polo positivo do gerador, da pilha. E esse tracinho pequeno aqui, o polo negativo. Então, se eu perguntasse aqui o sentido da corrente elétrica, vocês iam dizer o que? O sentido convencional. Esse aqui, ó, anti-horário. Então, esse é o sentido da corrente elétrica aqui, sentido convencional, ok? Agora vamos abordar outros dois tópicos, que é o que? Os tipos de corrente elétrica. Os tipos de corrente elétrica. Nós temos dois tipos, a corrente contínua e a corrente alternada. Então, corrente contínua. O sentido e a intensidade deste tipo de corrente permanecem constantes no decorrer do tempo, certo? Aí temos vários exemplos, ó.
baterias de carros, de motos, pilhas, certo? Então temos aí diversos exemplos. Então, de corrente contínua, ou seja, o sentido e a intensidade da corrente não, aliás, permanecem constantes no decorrer do tempo. Então, olha esse gráfico aqui, ó. Na vertical, nós temos aqui a corrente elétrica, letra I, ok? Corrente elétrica. E aqui na horizontal, T de tempo, ok? Observe que no decorrer do tempo, a intensidade da corrente está mudando? Não, é a mesma. Então, isso aqui é o gráfico de uma corrente contínua. Agora vamos ver aqui o conceito de corrente alternada. Na corrente alternada, acontece o seguinte: o sentido e a intensidade deste tipo de corrente variam periodicamente com o tempo. Então, observe o gráfico. À medida que o tempo vai passando, a intensidade aqui vai aumentando, tá vendo? Chega num valor máximo, depois diminui. Aí depois ela inverte o sentido, ela fica negativa, vai inverter o sentido. Aí vai crescendo em módulo, depois diminuindo em módulo. Então, ou seja, o sentido e a intensidade da corrente elétrica variam. Não é constante como aqui, ó. Aqui a intensidade não mudou e nem o sentido mudou. Aqui está variando aqui a intensidade, ó, nesse instante, esse é o valor de intensidade. Nesse instante aqui, ela atinge um valor máximo. Aí você vai caminhando no tempo, você vai ver que o valor da intensidade muda. Aqui, a corrente é positiva e está no sentido. Aqui, negativa, mudou de sentido. Ou seja, ela vai para a direita, para a esquerda, ok? Certo? E agora vamos ver aqui o conceito da área do gráfico. Toda vez que você tiver a corrente elétrica em função do tempo esta área aqui de baixo do gráfico vai me dar o que? A carga elétrica, ok? Então, a área de baixo do gráfico é numericamente igual à carga elétrica. Então, observe aqui, ó, entre o instante T1 e o instante T2, qual é o valor da carga elétrica? É só calcular essa área, né? Isso aqui é a área de quê? De um retângulo, não é isso? Olha só, área da base vezes altura. Então, é numericamente igual à carga elétrica, né? Lembrando que corrente elétrica aí é o quê? Q sobre ΔT. Você pode calcular a carga por aqui, Q igual a I vezes ΔT, não é isso? Ou pelo gráfico, que dá na mesma, né? I vezes ΔT, ó. Ok? Ok. Terminamos nossa segunda videoaula. Vamos parar por aqui e depois vou postar aí a videoaula 3, ok? Entenderam? Qualquer dúvida, manda mensagem. Obrigado.